Se eu tivesse que descrever o planeta Urano em uma palavra, eu diria insight. Ele é o planeta dos insights repentinos. Sabe quando você entende algo intuitivamente, você simplesmente percebe aquilo tão claro como a luz do dia? Urano não é como Saturno, que vai transformando uma grande dificuldade num aprendizado que leva meses ou até anos. Urano chega do nada como um raio no meio da noite e ele bate na nossa cabeça, ilumina, nos dá um choque e nos tira um pouco o rumo, mas ele vem para iluminar. E isso é importante entender. A intenção daquele planeta, a intenção de Urano é nos tirar da estagnação, é nos tirar da mesmice, do comodismo. Se não fosse Urano, nós estaríamos eternamente presos dentro das mesmas situações, nós não teríamos nenhuma ajuda para revolucionar, para quebrar as correntes. Então, Urano é o grande revolucionário. E é interessante lembrar que na mitologia, Urano ou Ouranos, que em grego significa céu, representa o princípio masculino primordial, o céu estrelado que cobre a Terra, que é Gaia. Gaia é a grande mãe. Juntos, Urano e Gaia formam o primeiro casal cósmico do qual nasceram muitos dos deuses primordiais, dos deuses da mitologia grega. Ou seja, que o próprio universo nasceu da união entre o masculino e o feminino. Mas talvez isso seja tema para um outro vídeo, porque é muito interessante analisar essa dualidade e esse yin e yang que está em tudo. Mas voltando a Urano, se ele é o próprio céu, vou fazer uma interpretação livre aqui, uma reflexão. Talvez ele seja um dos planetas que mais tem importância no nosso destino, que mais gera mudanças necessárias na nossa vida. Ou podemos dizer, pelo menos aquele que gera as mudanças mais súbitas e rápidas, isso sem dúvida. Outra simbologia muito forte de Urano é a sua ligação com Prometeu, que é outra figura extremamente revolucionária da mitologia e que não é só um personagem, ele representa uma parte do nosso próprio ser. O relato mitológico é de que Prometeu é um dos titãs, filhos de Urano, e o significado da palavra Prometeu é aquele que pensa antes. Talvez a gente poderia dizer aquele que percebe algo além, aquele que tem o insight. Conta a mitologia que Prometeu moldou os primeiros humanos a partir do barro, que ele deu vida para os seres humanos. Vejam que profundo isso. Ele é colocado como um mentor, como um mestre e guia da humanidade, que ensinou artes, ciências, cultura e impulsionou ou impulsiona a humanidade na sua evolução. Mas o que realmente ficou marcado no relato mitológico é aquele momento em que Prometeu roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens. Ele fez isso por amor, porque esse fogo é o que dá para os seres humanos a capacidade de aprender, de chegar ao conhecimento, de ter consciência, de despertar sua consciência. E por roubar o fogo dos deuses, Prometeu foi acorrentado por Zeus a uma rocha e conta a história que todos os dias uma águia vinha e devorava o seu fígado e o fígado se regenera, então ele se regenerava durante a noite e novamente vinha aquela águia e comia o seu fígado. Ou seja, é uma tortura, é um sofrimento que não acaba. E esse sofrimento está descrito em todas as mitologias. É o sofrimento do desejo, que nos mantém aprisionados dentro de Maya, do mundo de ilusão, como diz o budismo. É o sofrimento causado pela nossa própria ignorância. Enquanto nós estivermos atados a essa rocha da ignorância, do desejo, nós continuamos sofrendo. Nunca estaremos satisfeitos. Mas isso também pode ser tema para outro vídeo, porque é algo muito profundo. Eu e a Alana estudamos esoterismo, ocultismo, e a gente gosta muito desses temas, e com certeza no canal a gente vai tocar sobre isso muitas vezes. E refletindo sobre esse fogo que nos dá vida, talvez a gente esteja falando de um fogo que não é necessariamente a vida física,
É a vida espiritual, é o fogo que incendeia a alma, que tem a ver com a palavra inspiração. A palavra inspiração, do latim inspiratio, significa sopro. Aquele impulso que entra em nós e nos dá direção, nos dá clareza. Sabe quando a gente começa a conversar sobre espiritualidade, sobre os grandes mistérios da vida, da morte, que se acende um fogo em nós e a gente fica totalmente no momento presente e as pequenas preocupações do dia a dia desaparecem, parece que aquele momento fica congelado, a gente está naquele eterno agora, naquela inspiração da filosofia, e isso nos dá vontade de viver. Ou eu vou descrever uma outra situação, talvez no momento em que você teve seu filho, sua filha, e naquele momento você se sentiu mais vivo do que nunca, e esse momento ficou congelado na sua mente. A sua alma estava presente ali 100%, não existia passado nem futuro, só aquele momento importava. Quer dizer que o fogo da alma estava aceso, o fogo da consciência estava aceso. Os momentos mais marcantes da nossa vida são os momentos em que essa chama esteve acesa dentro de nós, e ela não está sempre acesa. Muitas vezes nós estamos distraídos, procrastinando, pensando no futuro e nos preocupando ou presos em alguma memória do passado, e nesses momentos o nosso fogo está apagado. E outro exemplo que a maioria de vocês vai entender o que é estar apaixonado, que não é simplesmente atração física, é muito mais do que atração física, é estar encantado por uma pessoa, fisicamente, emocionalmente e muitas vezes até espiritualmente, quando se trata de uma conexão muito profunda, e nós sentimos que existe um fogo da vida ardendo em nós e a gente é capaz de fazer coisas que normalmente não faríamos. A gente sente uma alegria, a gente cumprimenta a pessoa da padaria, o vizinho, a gente segura a porta do elevador com uma alegria, a gente respira e se sente vivo como nunca. Que lindo estar apaixonados, estar impregnados desse fogo. Isso, o fogo, Prometeu e Urano estão muito conectados com a força sexual, com aquela força que cria seres humanos, mas, como vimos na mitologia, é a força que cria os planetas, as galáxias, a força mais poderosa do universo. Uma pessoa impregnada de força sexual, quando as suas glândulas funcionam naquele auge da maturidade do seu corpo, que não é necessariamente a juventude, né? A sexualidade tem a sua maturidade por volta dos 40 anos. Essa pessoa é capaz de impregnar aquilo que ela faz com esse fogo, de ter ideias geniais, de produzir, de ensinar, de chegar a um conhecimento superior, de despertar a sua consciência. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para que nós percebamos que o sentido do planeta Urano é muito profundo. De onde vem a rebeldia dele? Ela vem da força sexual, só que muitos astrólogos não abordam ou não conhecem essa faceta de Urano, que está na sua própria origem mitológica. Mas voltando a falar desse fogo como o fogo das ideias, do conhecimento, da curiosidade insaciável do ser humano, ele é que nos permite romper padrões, ter essa coragem de desafiar o que está estabelecido, desafiar as tradições. Urano personifica ou está personificado pelo antagonista. E aí me vem à memória o deus Loki, da mitologia nórdica, o Loki, que é o deus da trapaça, é o deus transformador, imprevisível, ele quebra as regras, ele provoca um caos, ele engana os próprios deuses e ele é responsável por grandes mudanças porque ele tem a coragem de desafiar. Muitas vezes são mudanças dolorosas, mas que são essenciais para que exista um equilíbrio no cosmos. E esse equilíbrio tem a ver com a outra polaridade que é o deus Thor, que é o deus da proteção, ele é o guardião da ordem, né? E aí nós vemos essa eterna dança entre o herói e o anti-herói, entre o herói e o vilão, que é a narrativa que está em todas as grandes mitologias e na mitologia moderna do cinema é a responsável pelos maiores duelos, né? Não é à toa que o filme Guerra nas Estrelas é um dos maiores sucessos do cinema. Ele se sustenta nessa dualidade
entre o Anakin Skywalker, que se torna o Darth Vader, o lado que vai para o lado sombrio, o lado escuro da força, e o Luke Skywalker, que é o filho dele, que escolhe o caminho da luz. Então a força de Urano, ela é perigosíssima, quase indomável. Porque se nós começarmos a desafiar todas as regras, ou se nós não obedecermos nenhuma regra, se nós renunciamos completamente à ordem, a nossa vida se torna um caos completo e nós nos autodestruímos. Nós nos tornamos antissociais, aquele rebelde sem causa, aquela pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, que é intolerante, extremamente intolerante. E aí eu já estou citando a canalização negativa de Urano e do signo de Aquário. Então o ser humano está frente a um grande dilema. Ele não pode renunciar completamente a esse fogo da rebeldia, a esse fogo questionador dentro dele, porque ele se tornaria morno, sem vida, completamente sem objetivo e sem poder nenhum, mas também ele não pode deixar isso fora de controle. E aí nós voltamos à analogia com a sexualidade. É a força mais poderosa e também mais volátil e mais indomável que existe. E é uma escada para subir e uma escada para descer. Se a pessoa se entregar totalmente a todo o instinto sexual que ela tiver, ela se torna escrava daquilo, ela se autodestrói, ela é engolida por aquilo, pelo seu próprio instinto sexual. Então ela é chamada a domar esse instinto e utilizá-lo a favor da sua alma, para gerar o amor. Aí nós vemos a sexualidade sublimada que leva ao amor entre um casal. Ela tem um objetivo, ela não está solta e fora de controle. Aí existe um equilíbrio entre ordem e caos. O excesso de ordem leva à tirania e a ausência da ordem leva ao caos. E esse equilíbrio perfeito, ele está presente nos grandes iluminados da história e das mitologias, né? Nos grandes mestres e mestras. Ele está presente nessa jornada do herói de Joseph Campbell, que ele fala que todas as mitologias falam da jornada do herói e da heroína, daqueles que estão buscando dominar as forças da natureza e colocá-las a seu favor. São senhores, donos, mestres e mestras da natureza, dos instintos, porque conseguem canalizar positivamente as forças dos planetas. E todos nós estamos chamados a canalizar positivamente essa força de Urano, esse antagonista interior, esse rebelde interior. Mas nós vivemos numa época em que a rebeldia é muito glorificada, ou nós estamos na era de Aquário, né? Que é um tema que a gente pode falar em algum outro vídeo. E como nós estamos na era de Aquário, que é a era regida por Urano, de uma liberdade nunca vista do pensamento. Hoje nós podemos estudar o que quisermos, nós temos acesso a conhecimentos incríveis com um clique. Dentro da nossa casa a gente acessa o conhecimento que tem no mundo inteiro. É uma era de iluminação do conhecimento, que tem muito a ver com o signo de Aquário, com o planeta Urano, mas também é uma era de muito caos. E aí nós vemos claramente a expressão desse planeta. E nós vemos a expressão desse planeta tanto positiva quanto negativa, em pessoas que têm Urano forte no seu mapa ou Aquário forte. Os aquarianos têm dentro deles esse fogo, que se não for bem canalizado, os queima. Mas a gente percebe, né, pessoas que têm Sol, Lua, bastante planetas nesse signo, ou um Urano muito forte, que são visionários, que são pessoas que não se contentam, que nunca estão quietas, nunca estão conformados. Sempre perguntam por quê? Por que que a gente não pode fazer diferente? Por que que tem que ser do jeito que sempre foi? Será que não existe outra forma melhor? Esses são os visionários que trazem a tecnologia para a humanidade, que transforma a humanidade, a sociedade. Mas se não souberem canalizar e manter esse fogo sob controle, podem se tornar pessoas temperamentais, intolerantes, ditatoriais, querer impor a sua revolução para todo mundo. Não respeitam regras, então se tornam pessoas arrogantes e que não cedem, pessoas de difícil convivência. E aí nós vemos a linha tênue que existe entre a genialidade e a loucura.
Essa linha tênue está representada no planeta Urano e no signo de Aquário. É a energia do Coringa, é o Coringa do baralho. Ele pode mudar o jogo. Ele vira tudo de cabeça para baixo. E todos nós temos essa energia dentro de nós, mas nós precisamos aprender a usar essa carta na hora certa. Nós precisamos aprender a canalizar bem o planeta Urano, principalmente hoje na era de Aquário, a era em que esse fogo de Prometeu foi disseminado para a humanidade. Nunca houve tanta espiritualidade difundida, tanta informação sobre isso no mundo assim tão livre e tão acessível para nós. Mas, voltando às analogias que eu estive fazendo ao longo desse tema, se nós não soubermos utilizar esse fogo, nós nos queimamos com ele. Precisa haver um equilíbrio entre liberdade e regras, entre organização e fluidez. Nós precisamos de regras no nosso dia a dia, de hábitos que sejam construtivos. E dentro dessa estrutura, dessa ordem que é Saturno, nós conseguirmos espaço para a liberdade e inovação de Urano no nosso dia a dia, na nossa vida. As pessoas muito saturnianas querem prever tudo, controlar tudo, planejar tudo, não têm espontaneidade, não conseguem romper o molde, não conseguem inovar, ficam estancadas. E aqueles que são uranianos demais, né, muito Urano, não conseguem construir, não conseguem ter estrutura a longo prazo, acabam se perdendo no seu próprio caos. E acho que uma grande mensagem também que eu gostaria de colocar é que a maior rebeldia é a rebeldia contra si mesmo. É querer romper ou ultrapassar os próprios limites, sem impor para os outros aquilo que nós acreditamos, sem andar criticando os outros ou vendo o que os outros estão fazendo de errado, porque essa é a rebeldia daquele adolescente imaturo. O mundo inteiro está errado e ele está certo. E se nós não canalizamos bem o nosso Urano, nós caímos nesse triste papel de ir ficando isolados e sozinhos porque todo mundo está errado ou porque somos os justiceiros que não respeitamos que cada pessoa está no seu nível de consciência, que os erros são necessários, que aquilo que nós julgamos errado, que o outro faz, no nível dele, ele não acha aquilo errado, ou no nível dele ele não consegue fazer de outra forma. E aí nós precisamos ter compaixão, respeito pelo ponto de vista alheio. Geralmente o justiceiro, aquele que aponta o dedo para o outro, é aquele que esquece de si mesmo e que perdoa os próprios erros. Os justiceiros geralmente, observem, vocês vão perceber, são pessoas muito tolerantes com seus próprios erros, que se julgam certos muitas vezes, que é aquele fariseu da Bíblia, que diz: que bom que eu faço tudo certo, coitado daquele que é o pecador, eu não sou um pecador. Então é aquele que não enxerga os próprios erros. E que ironia que o planeta Urano é o planeta da liberdade, mas que se nós não soubermos canalizá-lo bem nessa era de Aquário, nós nos tornamos aqueles que querem privar as outras pessoas da sua liberdade de pensamento, que queremos convencer e impor as nossas ideias. O verdadeiro revolucionário é aquele que enxerga o mundo inteiro como maia, ilusão. O mundo inteiro é um palco, é um teatro, onde nós estamos para chegar à nossa própria iluminação, ao nosso próprio despertar. Alguns personagens desse teatro são mocinhos, outros são vilões. Para nós isso não importa, porque nós podemos aprender de todos. E aí nós nos tornamos esse coringa do baralho, que tem uma individualidade sólida nos seus próprios valores, não precisa convencer ninguém do que pensa. E tampouco precisa se curvar ante as opiniões dos outros. Isso é ter integridade. E o planeta Urano, bem canalizado, nos dá integridade. Nos torna livres do que os outros vão pensar, livres do medo do que vão pensar. Nós passamos a seguir a nossa própria consciência acima de tudo. Como Sócrates, que teve a coragem de tomar veneno ao invés de negar aquilo que ele acreditava. Mas ele não estava impondo isso para ninguém. E ele se resignou mesmo no momento em que ele foi condenado à morte.
Essa é uma resignação positiva de entender que o mundo é o que é, que as pessoas seguirão pensando como elas pensam, que elas são livres para fazer o que elas quiserem e nós não estamos aqui para ser os juízes da lei do karma. A revolução, como eu disse, é para dentro. Vamos nos superar em todos os aspectos e não dizer para o outro que ele tem que ser melhor. Vamos nós sermos melhores ou mais felizes, né? Que o ser melhor é ser mais feliz. E a pessoa que foca na sua própria vida e não se incomoda com o que os outros dizem ou fazem, ela vai encontrando espaço para cultivar esse fogo interior da inspiração. Ela é serena, ela é tranquila, porque ela não está se aborrecendo a cada momento com o que o outro fez. É impossível viver inspirados se nós quisermos corrigir os outros e impor os nossos ideais, como é uma má canalização do planeta Urano, daqueles revolucionários justiceiros que querem mudar o mundo sem perceber que quem precisa mudar são eles mesmos. E isso leva o nosso estudo para mais uma canalização negativa do planeta Urano, que é o ódio. A rebeldia voltada para fora nos leva a uma revolta com as outras pessoas, com alguma pessoa, uma revolta com a sociedade, e isso abre espaço no nosso coração para que entre o ódio. E aí nós vemos o antagonista na sua canalização negativa. É aquele coringa dos quadrinhos, que se torna extremamente destruidor. O planeta Urano mal canalizado destrói a nossa compaixão. Porque quando nós julgamos o próximo, nós perdemos a compaixão naquele momento do julgamento, voltado para fora. E isso tem muito a ver, me lembrei agora daquele monge tibetano que foi capturado pelos chineses durante a invasão do Tibete, passou por anos de cativeiro, de sofrimento, torturas terríveis e, se eu não me engano, perguntaram para ele do que você teve medo ou você sentiu medo quando você esteve no cativeiro? E ele respondeu: sim, eu tive medo de perder a compaixão pelos chineses. E então que um dia nós tenhamos essa capacidade de sentir medo de perder a nossa compaixão. E aí nós chegaremos na canalização positiva de Netuno, que é a completa aceitação de que a lei divina está por trás de tudo, de que tudo tem uma razão. E ao mesmo tempo, sabendo também promover mudanças quando elas são necessárias. Como eu disse, é preciso um equilíbrio, porque também podemos ir para o extremo de nos conformar com tudo. Mas sempre que nós quisermos implementar mudanças, que seja com respeito, com diplomacia, com respeito ao livre-arbítrio do outro. E, acima de tudo, mudanças que influam na nossa vida. Mudanças interiores, que são aquelas que vão nos levar à verdadeira iluminação, ao verdadeiro despertar. E essa minha reflexão também é sobre como aproveitar os trânsitos do planeta Urano, já que todo esse prelúdio é porque eu vou gravar um vídeo falando de Urano retrógrado para os ascendentes. E aí eu queria fazer uma curta introdução e acabou que eu acho que eu vou ter que postar esse vídeo separado porque ficou mais longo do que eu imaginava. Mas então, como navegar melhor os trânsitos de Urano? Rebeldia voltada para transcender a própria ignorância, as próprias limitações, vamos olhar para dentro. E aí nós não vamos ter aquela vontade de chutar o balde, até podemos ter vontade, mas nós não vamos passar por aquele trânsito de Urano chutando o balde, entrando em conflito com as pessoas, sentindo raiva, sentindo revolta, querendo julgar e corrigir o outro, porque isso acontece muitas vezes em trânsitos fortes do planeta Urano. Ou se nós temos um Urano muito forte ou Aquário muito forte no nosso mapa. Ao mesmo tempo em que Urano é o planeta da individualidade, da autenticidade, né, de você conseguir chegar a ser você mesmo ou ser o teu próprio espírito, porque isso de você mesmo também pode cair num narcisismo, de que eu tenho permissão para fazer o que eu quiser porque eu sou eu mesmo, e aí a gente pode estar nos autodestruindo, né, nisso. Então, o ser você mesmo ou você mesma significa ser a tua própria alma, o que tem de divino em você.
E Urano também significa isso, a coragem de assumir. É isso que minha alma busca, essa é a minha vocação, é com isso que eu vou trabalhar, é dessa forma que eu vou viver, ainda que o mundo inteiro viva de uma forma diferente. Isso é Urano. Mas quando a individualidade é levada ao extremo, ela se torna um individualismo nocivo que não leva em conta os sentimentos dos outros, a opinião dos outros. O individualismo nos marginaliza, nos afasta dos outros, enquanto que a compaixão nos une. Quando nós aceitamos que cada pessoa está no seu nível de aprendizado e nós entendemos que todos estamos errando e aprendendo, nós vamos chegando mais perto de entender essa grande realidade de que todos nós somos um. Ainda que sejamos cada um uma pessoa diferente com seu próprio chamado de alma, mas lá em cima, no reino da consciência cósmica ou do Cristo cósmico, todos nós somos um. Então, para concluir, se nós precisamos romper com alguma situação, ou quem sabe até um relacionamento, nos libertar de alguma situação aprisionante, façamos isso com doçura, com respeito, com amor. Honremos a nossa individualidade, mas honremos também a individualidade do outro. E eu gostaria de concluir com um poema do poeta Sufi Rumi, que diz assim: na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim, eu em ti. Eis aqui o sentido profundo da minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu, nem tu.